Meus irmãos e irmãs, boa tarde, que Deus abençoe a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nosso bispo pelo convite e pelo tema que foi proposto, que é o mundo como altar, redescobrindo a vida como sacramento. Um tema que exigiu uma reflexão, uma ponderação sobre o aspecto prático da teologia cristã. O que a doutrina tem a ver e como ela repercute nas nossas vidas. É o que eu pretendo mostrar para vocês e trabalhar com essa temática nesta tarde. E já lanço uma pergunta para a nossa reflexão. Na sua vida, houve momentos marcantes, momentos que configuraram uma espécie de ponto de inflexão, um antes e um depois? Você teve esses momentos na sua vida? Pergunta retórica, né, meus irmãos e irmãs? Sim, você teve. Todos nós tivemos, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada pela existência, todos nós tivemos ocasiões, momentos, situações que caracterizaram um verdadeiro antes e depois, um ponto de inflexão. Momentos marcantes que moldaram e marcaram a nossa trajetória sobre a terra. Posso dar alguns exemplos. O dia do seu batismo não foi um dia comum, foi um ponto de inflexão. O dia da sua ordenação pastoral. Alguns irmãos e irmãs aqui foram ordenados ontem ao diaconato, outros ao presbiterato. Isso não foi um momento comum. Foi um dia especial. Isso marcou a vida, a trajetória. Traçou-se ali um antes e um depois. O nascimento de um filho é um momento que marca a vida de alguém. Eu posso falar por experiência própria. Eu era um sujeito antes de ser pai, me tornei outro depois que fui pai. Nunca fui tresloucado, né, doidão, mas ser pai mudou a minha percepção da vida, da realidade. A minha vida é marcada por um antes e um depois da paternidade. E no dia que nasce uma criança, também nasce um pai e uma mãe. São momentos importantes. O dia do casamento é também um ponto de inflexão. E uma nota aqui, uma nota. Muitas pessoas, talvez seja o caso até de alguns aqui, que quando eram jovens, adolescentes, ficavam se perguntando, será que um dia eu vou casar? Com essa aparência aqui estragada, né, deteriorada, né? Será que eu vou casar? Aí depois que casou, já não tem mais o sentimento de gratidão a Deus. E a ingratidão se revela no modo como trata o cônjuge. No modo como trata o cônjuge, se caracteriza a ingratidão à bênção que Deus deu. E tem bênção que é bênção, mas cruz também. Mas faz parte da caminhada, né? Faz parte caminhar carregando a cruz e a bênção também. Fecha essa nota de rodapé. Mas o fato é que todos nós tivemos, ao longo da nossa jornada, momentos marcantes, que configuraram um verdadeiro ponto de inflexão. Um antes e um depois. A literatura, a grande literatura universal, trabalha também com essa temática. Posso dar um exemplo de um autor que eu admiro muito, de um clássico que eu gosto de reler, e que os irmãos aqui da âncora já ouviram esse exemplo inúmeras vezes e vão ouvir mais uma vez, que é o Crime e Castigo de Dostoiévski. É um clássico da literatura universal, é um livro assim que, depois que você lê, você se torna diferente. Ele amplia a sua perspectiva da vida. É um livro que marca, é um antes e depois também. Eu fui um cara antes de ler Crime e Castigo e me tornei outro depois que li. Porque mostra dois personagens principais, o Raskolnikov e a Sônia. São pessoas diferentes, trajetórias de vidas diferentes. A vida deles corre em paralelo, até que há um momento em que os dois se encontram. Raskolnikov, um estudante de direito, ele começa a elocubrar assim, ele começa a cultivar um pensamento assim. Bom, no mundo há as pessoas que são comuns. E há os homens comuns, mas também há os homens e as pessoas extraordinárias. As pessoas extraordinárias, elas têm uma licença para transgredir as leis, até um passe livre para matar. E aí, como ele era um ferrado, um lascado, ele vivia pegando dinheiro emprestado com uma usurária, uma agiota. Aí ele começa a pensar assim, bom, essa mulher não vale nada. Se eu matar ela, não vai fazer falta para o mundo, porque a morte dela vai significar um benefício para mim. E eu, tendo recurso, eu vou usar isso da melhor maneira. Então ele vai elaborar um plano bem minucioso
de matar a mulher a machadada. E ele vai lá e mata ela a machadada. Só que no plano dele, ele não contava que a irmã dela fosse aparecer. E a irmã dela testemunha o crime e ele mata a irmã dela também. E é a morte dessa irmã boa, da velha usurária, que vai conectar a história da Sônia. E aí eu não vou dar mais spoilers, mas o fato é que há um momento, mas vai esse spoiler aqui, tá, gente? O que os dois se encontram, um assassino e uma prostituta. Há um momento que os dois se encontram, e aquele encontro configurou um antes e um depois, um ponto de inflexão na vida de Raskolnikov. Porque Sônia, embora fosse prostituta, era o símbolo de pureza, de misericórdia, de graça. E no contexto da obra você vai ver que ela entrou nessa vida da prostituição, não por imoralidade, por, entre aspas, safadeza, indecência, mas por falta de alternativas. Mas ela era uma pessoa boa. E foi para ela que ele confessou... Aí vai um baita de um spoiler, né? Mas leiam a obra assim mesmo, tá? E foi para ela que ele confessou o assassinato, o pecado e o crime dele. Foi para aquela prostituta. E há uma cena linda, que é quando ela lê o Evangelho de João, capítulo 11, da ressurreição de Lázaro. Porque aquela leitura e aquele encontro e aquele momento configuravam algo muito interessante. Que assim como Lázaro estava ressuscitando naquela leitura, a vida dos dois também estava ressuscitando. Aquele encontro estava ressuscitando aquelas duas pessoas. Portanto, aquele encontro configurou um antes e um depois. Um outro autor que muitos aqui gostam, a reverenda Cíntia acabou de me confessar ali que é fã, assim como o reverendo Cícero, do Tolkien. O Tolkien cunhou um termo muito interessante, que é o eucatástrofe. Se na teoria literária há a catástrofe, que são os pontos de virada para baixo, são as coisas ruins, a eucatástrofe são os pontos de virada para cima. São as coisas boas que acontecem nos dramas. E aí a gente pode se perguntar, meus irmãos e minhas irmãs, se a vida é cheia de pontos de virada, se a vida é cheia de pontos de inflexão, se há ocasiões na vida que significam um antes e um depois, se até a teoria literária, a grande literatura universal, trabalham com esse tema. E se houvesse um momento na história da humanidade, um momento na história, um momento no cosmos, que configurasse o grande ponto de virada? Será que há um momento na história que caracteriza o grande antes e depois? Será que há? Sabemos que sim. Sabemos que há. E esse momento se chama encarnação do Verbo. A partir do momento que o Verbo se encarnou, houve uma mudança qualitativa no mundo e na estrutura da realidade. A vida não é mais a mesma a partir da encarnação do Verbo. E essa é a tese central que eu quero trabalhar nesses poucos minutos. Se você memorizar isso, eu estarei satisfeito. A encarnação do Verbo configurou o grande antes e o depois na história do cosmos e da humanidade. O mundo não é mais o mesmo depois que Jesus veio ao mundo, depois que Jesus nasceu. O mundo não é mais o mesmo. Mas como dizia Søren Kierkegaard, a encarnação do Verbo, ela é um grande paradoxo, porque o eterno se fez temporal. O Criador de todas as coisas adentrou no tempo. O Senhor, aquele que gerou Maria, também foi gerado no ventre dela. O Senhor de todas as coisas se fez bebê. O Criador veio ao mundo como uma figura frágil, que necessitou de cuidados. Portanto, isso é um grande paradoxo. E eu gostaria de trabalhar com essa temática, explorar esse tema de que a encarnação do Verbo, ela propiciou que o mundo se tornasse um altar e a vida um sacramento. Porque o Deus Espírito se fez homem, se apresentou na matéria. E isso tem reflexos, implicações, repercussões na nossa vida concreta. Antes de tratar desse tema, eu gostaria de convidar a fechar os olhos para nós orarmos, para que esse Espírito Santo que está aqui, ele abrisse os nossos corações, para que a gente entendesse
um pouquinho, a gente não vai assimilar tudo, mas um pouquinho do que isso significa para as nossas vidas. O mundo mudou porque Jesus passou por ele. As coisas são diferentes. Senhor, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que nosso coração seja uma terra fértil para ouvir Tua palavra. Ó Deus, essa palavra tem repercussões maravilhosas nas nossas vidas. Acho que o mundo mudou a partir da encarnação do Verbo. Nos ajude a acessar um pouco dessa verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Rodrigo vai me ajudar a palestrar nessa tarde. E a primeira questão que eu gostaria de trabalhar com vocês é que a encarnação do Verbo não foi simplesmente um símbolo religioso. O Rodrigo vai mostrar um slide ali para nós. Eu gostaria de ler esses 2 pontos ali e fazer um breve comentário sobre eles. A encarnação do Verbo, ou seja, o momento em que Deus se fez homem, não foi uma metáfora, um símbolo apenas. É muito mais do que isso. Não estamos diante da encarnação do Verbo, não estamos diante de uma metáfora inspiradora ou de um símbolo religioso entre tantos. A encarnação inaugura uma nova lógica existencial. A redenção ganha contornos concretos, novos matizes que escapam à explicação puramente racional, mas que se impõem como verdade vivida. O eterno entrou no tempo, o invisível se fez visível, o intocável assumiu carne. Cristo, Deus feito homem, não apenas visitou o mundo, ele o transforma desde dentro. E isso é uma bela imagem, é uma verdade belíssima que tem que povoar a nossa mente, o nosso coração. Cristo, aquele que fez todas as coisas, ele entrou no mundo para transformá-lo desde dentro. Qualquer analogia que a gente usar será pobre, mas eu vou tentar usar 2. Elas não são definitivas, elas não são verdades absolutas, mas é uma tentativa de compreensão dessa bela mensagem. Imagina só, o reverendo Cícero usou uma ilustração que eu gostaria de mencionar. Imagina só, um pintor, um artista fizesse um grande quadro, uma obra maravilhosa, e que ele entrasse dentro dessa obra. Foi isso que é mais ou menos, não foi isso, mas é mais ou menos isso, para a gente ter uma imagem em mente que aconteceu. Imagine só um construtor de uma casa. Um homem construiu uma casa, e depois ele percebe que pessoas destruíram essa casa que ele construiu, e ele resolve morar dentro dela e a restaurar desde dentro. É mais ou menos isso que o nosso Senhor fez. Ele está restaurando o mundo, a criação, o cosmos, a realidade desde dentro. E isso tem uma implicação maravilhosa para as nossas vidas. Cristo está restaurando todas as coisas desde dentro, não por fora. Ele não é indiferente, ele não está distante, ele está dentro da realidade, dentro do mundo, dentro de nós, refazendo todas as coisas. Isso é maravilhoso. Mas a encarnação do Verbo, precisamos continuar. Essa presença não anulou o sofrimento, não apagou a dor, nem eliminou as contradições da vida, mas lhes conferiu um novo horizonte de sentido. A partir da encarnação, o mal já não é a última palavra, a morte já não é o ponto final, e o absurdo da existência encontra um contraponto definitivo na presença de um Deus que sofre conosco e por nós. Esse Jesus que adentrou o mundo, a realidade, ele sofre conosco. Não é à toa que tem uma passagem dos Atos dos Apóstolos que ela é belíssima. Quando Saulo persegue os cristãos, mata os cristãos, e Jesus se encontra com ele. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não perseguia exatamente Jesus, mas há uma ligação tão íntima e profunda, uma conexão tão visceral, tão forte entre o Cristo e os cristãos, que uma perseguição a um cristão é a perseguição ao próprio Cristo. Eu quero dizer para você que a sua dor, Cristo não é diferente a ela. Cristo não é diferente ao seu sofrimento, mas pode ser que o seu sofrimento seja a cruz que Ele queira que você carregue. Ele participa dos seus sofrimentos, pode ser que Ele queira que o seu sofrimento você veja como uma participação nos sofrimentos dele. Há lutas, há provas,
que elas nos levam até a Deus. E benditas são as provas, as lutas, as enfermidades que nos convertem mais, que quebrantam o nosso coração, que nos levam para mais perto do nosso Senhor. Benditas são essas lutas. Mas Deus está desde dentro, restaurando todas as coisas e confere um novo sentido para nossas vidas. A outra coisa que eu gostaria de pontuar é que a encarnação, a tese central, isso aqui, o mundo é um altar e a vida é um sacramento por causa da encarnação do Verbo. Porque a encarnação do Verbo mudou a estrutura da realidade. Mas o que é a realidade? Eu estou pegando emprestado um termo da filosofia. Vamos tentar explicar o que é a realidade. A realidade é, quando a filosofia fala sobre a realidade, ela está tentando entender o que é o mundo de verdade. O que realmente existe, o que é apenas aparência, ilusão ou interpretação. Para a filosofia, a realidade é aquilo que existe de verdade, mesmo que não possamos ver ou tocar. Para a filosofia, a realidade é aquilo que existe. Eu vendo, conhecendo, tocando, não, aquilo que é. Aquilo que existe. Independente das minhas sensações, do meu sentimento, de eu saber que aquilo existe ou não. Aquilo existe. Para nós cristãos, a realidade, ela envolve o mundo material e espiritual. E nós vamos ver daqui a pouquinho as implicações da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para a realidade e para o cosmos. Então, isso tem que ficar claro nas nossas mentes, a realidade trata daquilo que é. Quando nós falamos que Jesus mudou a estrutura da realidade, quer dizer que Jesus mudou todas as coisas. A vida humana, a matéria, o cosmos, tudo isso foi alcançado pela vida e a morte do Senhor Jesus. Porque nós temos que ampliar a nossa compreensão da obra benfazeja de Jesus. Jesus não veio simplesmente salvar sua alma e te livrar do inferno. Ele veio restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Aqui, na igreja, nas nossas igrejas anglicanas, nas nossas igrejas da rede episcopal brasileira, a gente faz questão de cuidar de algumas imagens, de alguns símbolos, porque eles comunicam a nossa teologia. Nós temos aqui a cruz, porque é a cruz que conecta tudo. Só há uma mesa do altar, só há comunhão entre nós pelo que houve na cruz. Só há um púlpito e um livro sagrado para proclamarmos o Evangelho por causa do que houve na cruz. E o que houve na cruz restaura as nossas vidas individuais, mas restaura a criação. Tem plantinha aqui, não é só porque é legal e bonitinho, não. Porque também é, mas porque quer comunicar uma teologia, a mensagem de que a salvação abranja todas as coisas. Isso tem que mudar, tem que ter implicações e repercussões para a nossa vida prática. Então, a realidade é aquilo que existe. Eu gostaria de ler aqui agora um texto do Evangelho, que é o que vai nortear a nossa reflexão aqui, que é o texto do Evangelho de João, capítulos 1, do versículo 1 ao 14. Eu vou ler aqui uma tradução, enfim, vou ler aqui uma tradução da Ave Maria. Diz assim o texto bíblico: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve também um homem chamado João, enviado de Deus. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
E esse é o ponto aqui, chave na minha reflexão. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e verdade. O ponto que eu quero me centrar aqui, o Verbo habitou entre nós. O Verbo habitou entre nós. No original aqui, quer dizer, e o Verbo armou tendas entre nós. Está fazendo referência ao tabernáculo. O tabernáculo lá da antiga aliança. O tabernáculo era o lugar onde a presença de Deus estava. E o autor aqui está dizendo, olha, a presença de Deus estava no corpo daquele homem. E hoje, quando o Espírito Santo habita em nós, quer dizer que Cristo habita em nós. Quer dizer que nós somos tabernáculos também. Lugares, pessoas, templos ambulantes, lugares onde Deus habita. Mas esse texto aqui tem alguns paralelos com outras passagens do Antigo Testamento que eu gostaria de mencionar para vocês aqui. Porque o autor de João, o autor aqui do Evangelho de João, nesses textos que nós lemos, ele faz uma conexão com outras passagens do Antigo Testamento. Ele faz conexão com outras passagens das Escrituras judaicas, que são bem interessantes. Ele faz uma conexão basicamente com Gênesis capítulo 1, com Provérbios 8 e com Eclesiástico 24. Vamos ler só a título de informação para clarear nosso entendimento para o que eu vou falar logo mais e caminhar para o final. Bom, um paralelo que nós podemos ver aqui, entre os primeiros versículos do Evangelho de João com o Gênesis. Olha o que diz o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, haja luz e houve luz. E João, e os primeiros versículos do Evangelho de João, ambos começam com no princípio e destacam o poder criador da palavra de Deus. Outro ponto, um paralelo aqui, que é a sabedoria personificada. Isso está em Provérbios capítulo 8, quando a gente vai ler Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 31. O Senhor me possuía no princípio da sua obra, desde as suas obras mais antigas. Então eu estava com ele como arquiteto. Isso é a sabedoria falando. Isso tem um paralelo com o Logos, que a palavra original aqui, verbo, é Logos, significa palavra, sabedoria. É essa palavra que está aqui. Um outro paralelo que a gente pode mostrar, o Rodrigo vai mostrar no próximo slide ali para nós. É no Eclesiástico, capítulo 24. A sabedoria louvará a si mesma. No princípio, antes dos séculos, fui criada e na tenda santa ministrei diante dele. Uma conexão com o texto que é o versículo-chave da nossa reflexão aqui nessa tarde. A sabedoria habita em Israel e em João, o verbo que habitou entre nós, essa tenda, ela remete a Shekinah no tabernáculo. O corpo de Cristo é a grande presença. E Cristo, por meio do Espírito que habita em nós, quer dizer que nós somos os lugares da presença de Deus. E para finalizar, eu vou para o versículo do Êxodo. E me farão santuário e habitarei no meio deles. Uma nova conexão com a tenda, com habitar. Tá bom aí, meu irmão? Tá bom aí. Perceba então que os textos bíblicos têm uma conexão. O Evangelho, esse prólogo do Evangelho de João, ele não é uma passagem solta, mas ele tem conexões com outras passagens das Escrituras judaicas. Então, com isso em mente, que a encarnação mudou a estrutura da realidade, que a encarnação, que esse prólogo de João tem repercussões para a vida, tem paralelismos com o texto do Antigo Testamento. Eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui. 2 coisas, para caminhar para o final. 2 coisas que eu gostaria de pontuar. Pode passar para o próximo slide, por favor. Que eu não vou nem ler. Eu só vou comentar, deixar ele na tela, mas eu vou comentar aqui com vocês. 2 coisas que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte, que a encarnação, ela mudou a estrutura da realidade, então ela provocou uma mudança ontológica. O mundo não é mais o mesmo, meus irmãos. O mundo não é mais o mesmo. Porque Deus habitou aqui. O Criador passou pela terra. O Criador morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo. Então, a terra não é mais a mesma. Mas talvez você esteja se perguntando, mas e o aquecimento global? E a destruição? E as mortes? E as doenças? Tudo isso faz parte das dores de parto. Tudo isso faz parte do processo de redenção. As mães aqui, sobretudo aquelas que passaram pelo parto natural, elas sabem que é maravilhoso
ter o filho no colo. É maravilhoso, mas é dolorido, é terrível a dor do parto. É o que acontece justamente nesse momento. Deus está reconfigurando todas as coisas. A encarnação do Verbo, ela mudou tudo. Por isso nós temos que mudar o nosso olhar e a nossa perspectiva para a vida. Nós não temos que ter aquela perspectiva derrotista. Nossa, o mundo está mal, hein? Eu não quero ter filho não, hein? O que vai ser do mundo se eu tiver filho? Nossa, olha, eu vou... já que o Zuckerberg tem um bunker, tem como eu construir um bunker para mim também? Não, porque o mundo vai mal, as coisas vão acabar. Sabe essa mentalidade fatalista, milenarista? Meus irmãos, daqui a pouco eu vou pontuar outro aspecto dessa verdade, mas nós temos que ter uma visão esperançosa. Não é um otimismo bobo, coaching. É um realismo otimista. Existe maldade, mas Deus está redimindo todas as coisas. E sabe, quer uma prova disso? O fato de nós estarmos aqui como igreja, proclamando essa mensagem. Deus está redimindo todas as coisas. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é, a partir da reencarnação do Verbo, houve uma mudança cósmica. A salvação tem implicações cósmicas. Jesus não veio simplesmente te livrar do inferno, para que você caminhar nas ruas de ouro e nadar e surfar no mar, no rio, sei lá, de cristal, não. A nossa fé, ela é muito mais rica que isso. Paulo vai escrever aos Colossenses que Deus em Cristo reconciliou com o próprio Deus todas as coisas. E Paulo vai dizer lá no capítulo 8 de Romanos que a criação tem uma expectativa, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a morte e ressurreição de Cristo, a redenção que Cristo trouxe por meio da encarnação, tem repercussões e implicações cósmicas. Deus está reconciliando todas as coisas, para que um dia haja novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. E para esse novo mundo que o próprio Deus está gerando, é preciso que haja uma nova humanidade, uma nova criação. Os sofrimentos de agora fazem parte desse processo. Portanto, houve uma mudança ontológica, Deus restaura todas as coisas. E isso nos prepara para os pontos principais dessa palestra, que já é para caminhar para o final. Que nós temos que ter uma lógica sacramental para a vida. Nós temos que superar essa visão dualista que despreza o corpo, que acha que o corpo é uma prisão da alma, que acha que a matéria não importa. Ah, mas eu sou um crente estudioso, eu sei que isso é bobeira, isso é pataquada, eu não sou assim. Será que não? Será que não é? Quando nós achamos que o que importa na fé é a nossa intelecção, quando nós achamos que a fé cristã se resume a conteúdos, que eu preciso ter a cabeça cheia de informações e o coração vazio de poder de Deus, quando eu crio essa dicotomia em que o só estudo importa, será que eu estou tendo uma lógica sacramental? Quando eu desprezo o cuidado com o meu corpo, será que eu estou tendo uma lógica sacramental? Foi Deus que me deu um corpo. Quando eu me alimento mal, quando eu tenho medo de gozar os bons prazeres que Deus me dá. A comida é uma dádiva de Deus. Se você pode comer bem, coma bem, meu irmão. É Deus que te dá o alimento, é Deus que te dá a aptidão, é Deus que te dá... Isso é graça de Deus. Nós temos que ter uma lógica sacramental que não faz essa separação extremada entre espírito e matéria. Porque a partir do momento que Deus se fez homem, que Deus se encarnou, espírito e matéria estão conectados. O corpo foi santificado. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que nós teremos um corpo glorioso, assim como é o do Senhor Jesus. É esse corpo que nós temos, foi dado por Deus. E ele será glorificado no dia que o Senhor voltar. Ele será glorificado. Então a vida cotidiana, ela importa. Nós temos que ter esse olhar sacramental para a vida. E agora eu gostaria de pedir a ajuda do Ninão,
para mostrar o slide aí que fala das implicações, para eu vou caminhar para o final, das implicações da encarnação, que vão nos habilitar o próximo, é esse aí. E aí eu já vou caminhar para o final, das implicações da encarnação do Verbo, porque essas implicações nos possibilitam a ver o mundo como altar e a vida como sacramento. A primeira implicação que eu gostaria de pontuar é que a encarnação do Verbo, ela muda a nossa forma de viver a vida cotidiana. Por quê? Porque a esperança... Não, volta aí para o 1. Tá aí não? O slide, o ponto 1, vai. Pulou, é isso aí. Trocou, mas show. Vai dar certo. Se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então toda a existência humana, em sua materialidade, rotina e complexidade, foi elevada, iluminada, consagrada. Nada, absolutamente nada, permanece indiferente ou neutro. O simples ato de preparar uma refeição pode se tornar um gesto sacramental, um eco da Santa Ceia. O pão cortado sobre a mesa da cozinha não é apenas o alimento, é memória e antecipação daquele que disse: eu sou o pão da vida. Lavar os pés de alguém, cuidar de uma criança, escutar com paciência, todos esses gestos que, à luz da encarnação, ganham valor eterno. A fé cristã, portanto, não é uma fuga do mundo, mas uma nova forma de habitá-lo com reverência, consciência íntegra. A encarnação nos ensina que o corpo é lugar de revelação. O toque, o abraço, o suor, a dor, o cansaço, tudo foi assumido por Deus em Cristo. O sagrado e o ordinário, o espiritual e o material estão conectados. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus age quando a gente faz uma refeição para quem a gente ama. Deus está ali. Deus está ali quando nós nos arrependemos, porque nós somos pecadores. A gente vacila. E a gente tropeça, diz palavras ferinas e mordazes contra aquelas pessoas que a gente mais ama. Quando a gente tropeça nas palavras, pede perdão, se reconcilia, dá um abraço, a presença sacramental está ali. A absolvição está rolando ali. Deus está presente. É que muitas vezes a gente quer, e eu sou carismático contemplativo, né? Os irmãos aqui sabem que eu sou um carismático contemplativo. Um carismático que fala em línguas, mas também que fica horas em silêncio. Mas a gente tem que superar uma tendência, meus irmãos e irmãs, que é de querer o extraordinário, o estrondoso. Às vezes a gente acha que Deus só age no vento impetuoso e se esquece que Ele age também no cicio suave. Às vezes a gente acha que todo culto vai ter um anjo aqui, um mover, uma cura, um milagre. Eu creio na cura e milagre. Eu creio. Mas às vezes Deus vai agir num culto simples, num momento como esse, porque esse momento é sacramental. Ele está aqui. A palavra dele está sendo proclamada. Ele está aqui. E isso tem que ter repercussões, reverberações na nossa vida. O pão que você faz, o alimento que você faz, o abraço que você dá, o perdão que você oferece, a mão que você estende, Cristo está ali. Está agindo por meio da sua materialidade. Você se torna um veículo da graça. Você é um sinal de Deus quando você faz isso. Para a sua família, para os seus irmãos e até para aquelas pessoas que você não conhece. O seu trabalho se torna digno. O nosso trabalho se torna um meio de honrar a Deus. Quando um professor dá aula, ele está agindo em persona Christi ali, persona Christi. Ele está educando pessoas, fazendo que pessoas tenham uma visão mais aguçada, uma percepção melhor da vida, uma inteligência mais afiada para aprender as verdades de Deus. Uma médica, quando salva, restaura, ajuda o enfermo, as mãos e os braços de Jesus cuidando dessas pessoas. E isso é uma herança da fé protestante, que o trabalho importa. Nós adoramos e honramos a Deus e glorificamos a Deus aqui na igreja? É óbvio que sim, mas também nas nossas profissões seculares. Nós podemos adorar a Deus em tudo que fazemos. E isso tem que ter repercussões práticas, reverberações nas nossas vidas. Outra implicação, agora volta lá, Rodrigo, outra implicação da encarnação que torna o mundo como altar e a vida como sacramento é que nós temos uma esperança viva.
Pois a esperança cristã não é uma abstração futura, mas uma certeza encarnada. Não esperamos o reino como algo que virá apenas depois da morte, mas como uma realidade que já começou, que já pulsa no mundo por meio daqueles que vivem à luz do Cristo encarnado. O mundo, mesmo ferido, imperfeito e cansado, foi visitado por Deus. E paro só nessa leitura aí para pontuar algo. Meus irmãos, substitua a escatologia fatalista. Sabe esses irmãos que ficam assim, fãs de vídeo de tragédia? Fãs de vídeo que falam assim, nossa, a lua de sangue, no país tal houve um terremoto, eu ouvi falar do Gog e Magog, que vem a tribulação, que... Aí a pessoa fica desespero, com medo. Alguns até enlouquecem, ficam numa neura. Meu Deus do céu, Jesus está voltando. Nossa, e se eu ficar? Meu irmão, você é de Jesus? A presença sacramental está em você? Então se alegre. Se Jesus está voltando, ô glória! Se ele está voltando, é motivo de alegria, de esperança. Cada dia que passa, está mais perto da vinda dele. Então nós temos que ficar jubilosos, alegres, não com medo. Nossa, Jesus está voltando, houve uma tragédia no lugar tal. E se rolar o arrebatamento? Meu irmão, troca essa escatologia por uma escatologia esperançosa. Ele é Senhor. Se ele vier, ô glória! Eu sei que eu estarei com ele. Se eu morrer, eu estarei com ele. Para mim, viver é ganho e morrer é lucro, porque eu estarei com Cristo. E cada dia que passa está mais perto da vida dele. Troque, se você é fã desses vídeos alarmistas, pare de assistir esses vídeos alarmistas. E tome a consciência de que você tem uma esperança viva, porque ela é encarnada. Sua esperança tem nome, Jesus Cristo. E ele habita em você. Se você morrer, você estará com ele. Se você tem dúvida aí, você tem que parar para pensar. Será que eu sou de Cristo mesmo? Será que eu sou de Cristo mesmo? Mas se você for, vídeo alarmista de internet não tem que te amedrontar. Você tem que ter uma esperança viva. Porque você é de Cristo. E vem novos céus e nova terra. A vida é melhor. Aí finalizo com o próximo slide, que tem a ver com isso, que sintetiza tudo isso. A implicação de Cristo nos dá mais vida e mais vida. Porque a morte foi tragada pela vitória. Para um cristão, não existe mais morte. Porque a morte foi derrotada. Para o cristão existe vida e mais vida. Quando essa vida cessar aqui, eu vou entrar numa vida mais plena. Que será ainda mais plena quando ele descer em glória. Porque ele restaurará a terra, muito mais do que isso. Ele que está por dentro da casa, restaurando todas as coisas, ele está reconfigurando todas as coisas. Tem um novo êxodo rolando aqui. Tem uma presença sacramental, uma Shekinah de Deus aqui, restaurando todas as coisas, restaurando os nossos corpos, as nossas relações. E nós temos que ser esse povo vivo, transformado, esse povo cheio de vida. É triste quando os cristãos não são vistos como o povo da vida. Nós deveríamos ser vistos como o povo que sabe ensinar os outros a viverem. Querem saber como viver a vida? Olhe para nós. Porque o nosso Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos dá a vida verdadeira. Vida eterna no texto original, que significa justamente isso. Vida verdadeira, vida plena. Ele nos dá isso. Por isso que nós temos vida e mais vida. E a vida é sacramental por isso, porque nós temos uma outra perspectiva para a realidade, na qual nós já conhecemos o fim. A fé cristã é aquela que nós estamos numa jornada, numa peregrinação, nós estamos caminhando para um fim que nós já conhecemos, que será belo e glorioso. Porque o nosso Senhor se encarnou, morreu, ressuscitou, enviou seu Espírito que habita em nós e nos torna templos vivos. E sabemos que haverá novos céus e nova terra. Nós podemos gozar agora desses momentos de eternidade. Quando comungamos, quando adoramos, quando temos a consciência da sacramentalidade da vida, quando isso habita em nós, por assim dizer, acontece uma fusão, um encontro entre o eterno e o temporal. Nós não flutuamos, mas nós gozamos esses laivos de eternidade. Nós acessamos essa eternidade. E nos alegramos com ela, e assim finaliza essa palestra, dizendo que o mundo é o altar e a vida é um sacramento, porque o Verbo habitou entre nós. Glória a Deus.
Senhor, louvado seja o teu nome, abençoe os meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos ter esse olhar sacramental para a vida, porque o Verbo habitou entre nós. Glória a Deus. Amém. Amém.